Eu vou te... Isso, já estamos gravando. Então, bom, gostaria de fazer todos bem-vindos, né, para a nossa palestra aí da Semana do Connect. Gostaria de agradecer a presença do nosso palestrante aí, o Fabrício Carnevale, é isso, Fabrício? Carnevale. Carnevale, ok. Gostaria de agradecer a presença de todos os alunos aqui. Eu vou falar um pouquinho aí sobre o Fabrício, né? Vou ler o mini currículo dele aqui, que ele passou para a gente, né? Então, o nome dele é Fabrício Carnevale Reis. Ele é supervisor de gestão da qualidade na JBS Lins, Barretos e Guaiçara há 8 anos, né? Ele trabalhou no grupo Bertin por 13 anos na gestão da qualidade, né? Depois foi incorporado aí pela JBS e ele permaneceu, né? Ele presta consultoria para empresas em ferramentas de gestão. Ele é auditor líder da norma ISO 9001 e da ISO 22716. Ele vai fazer uma palestra para nós hoje, né? Trabalhando a ideia aí do dia a dia na empresa, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente conversou um pouquinho antes aí para ver o que seria interessante o Fabrício trazer da experiência dele para nós, né? E a gente trocou uma ideia a respeito aí do sentimento que algumas pessoas têm tido aí, né, diante dessa pandemia, às vezes um pouquinho de desesperança, às vezes alguma coisa no sentido de parar de fazer uma coisa, e eu estava até conversando com ele aqui, ele estava falando sobre o crescimento, na verdade, né, de demanda que a empresa teve, então alguns segmentos tiveram realmente redução e outros tiveram um acréscimo. Então, o Fabrício, como ele é da área aí, né, também de gestão de pessoas, ele vai falar um pouquinho disso para nós, né, para a gente entender aí que, na verdade, enquanto alguns estão falando em parar, outros estão tentando se mexer para poder acompanhar o crescimento. Então, a gente tem que entender isso, né, e então eu vou passar aqui o tempo para o Fabrício. Eu vou cuidar do chat aqui, tá? Então, vou ficar de olho no chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faz aqui no chat, aí eu introduzo no momento, se for interessante para o Fabrício, ou então a gente deixa para responder no final. Como nós não temos nenhuma palestra depois dessa, então a gente tem tempo, a gente pode ficar aqui à vontade, né? Então as perguntas poderão ser feitas depois da palestra também, mas podem fazer durante. Se alguém quiser abrir o microfone também pode abrir, tá? Mas, por favor, só abram o microfone e o vídeo se efetivamente forem fazer alguma pergunta para não pegar aqui tráfego, né, de internet, para não travar nada e tal. Inclusive, assim que eu passar o tempo, Fabrício, eu vou desligar meu áudio e meu vídeo aqui e só vou abrir se for necessário. Aí, mais ou menos lá para o final da palestra, eu vou passar um link para vocês aqui de presença, né? Que é para vocês entrarem nesse link e preencherem a presença, tá bom? Eu ainda não liberei, vou liberar isso mais para o final da palestra, tá bom? Então, nesse momento aí, eu passo a palavra para o Fabrício, mais uma vez agradecendo a presença dele. Queria agradecer a presença também de professores aqui. Eu sei que o professor Sadi está conosco aí, tá? Deixa eu ver se tem mais algum professor aqui nesse momento. Me parece que não, só o professor Sadi por enquanto. Então, muito obrigado mais uma vez aí, Fabrício, e passo a palavra para você, e agora você fique à vontade para conduzir os trabalhos como você achar melhor, tá bom? Obrigado. Silvio, eu que agradeço aí o convite, né, mais uma vez aí, né, participando de um evento junto com vocês aí, né, e agradeço a Unilins aí também pela oportunidade, e agradeço a vocês aí também, né, pela dedicação do tempo em a gente bater um papo aqui hoje sobre esse assunto que faz a gente ficar aí de cabelo em pé, né, que é um pouco da pandemia, das coisas que vêm acontecendo aí no nosso dia a dia, né, é aliar trabalho a essa forma nova de viver, né. Eu, eu assim, não vou fazer uma apresentação para vocês, apresentação muito assim, direta, né, algo que a empresa, a empresa vem trabalhando com a gente desde o começo da pandemia,
Mas, assim, o que que acontece, né, além de tudo isso que eu vou acabar mostrando para vocês, né, que é um material que foi criado para poder, assim, nos orientar dentro da empresa, do negócio, e entender um pouco como que isso tá, o que que a gente pode fazer para não afetar tanto a nossa vida, né? Primeiro é muito simples, né? Foi difícil, acho que, de todo mundo entender o que, que cada um deveria fazer para poder viver nessa loucura da pandemia versus trabalho. Então, assim, ó, deixa eu... Todo mundo tá vendo aí? Eu acho que sim, para mim apareceu aqui. Tá ok. O que eu quero falar um pouquinho para vocês é essa relação empresa-pandemia, né? O que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Aqui nós vamos falar, vocês vão ver os slides mais educativos, né, em relação à pandemia, mas o que eu quero realmente tratar por trás de cada slide desse é a gente falar da pandemia, nós falarmos de pessoas, dos amigos, os sentimentos, da economia e dos cuidados, né, porque sem isso tudo, se a gente não aprender a tratar isso dessa forma, realmente a gente vai ficar doido. Né? Eu sei que boa parte aí de vocês trabalham, eu não tive nenhuma oportunidade de trabalhar em home office, meu trabalho vamos dizer assim, a gente fala que é na linha de frente, eu trabalho na área de qualidade, como é que eu vou cuidar de qualidade em home office? Não tem condição, né? Como é que eu vou ajudar a contribuir com os processos produtivos se eu estando em casa e o pessoal lá fazendo o produto está lá na fábrica, né? Então, não tem sentido isso. Algumas outras áreas têm até sentido, né? Por exemplo, a gente tem lá a área de compras não precisa estar lá na fábrica, né? Então, eles conseguem fazer o trabalho de casa, ou vendas, a mesma coisa, mas nós que somos da área de qualidade não tem condição. Então, o que eu tive que aprender é um pouco a viver nesse mundo aí, né, com a pandemia, com as pessoas, com os amigos, sentimento, economia e cuidado. Né, eu procurei colocar o conceito do Covid, justamente porque muita gente, até bem informada, não sabe até hoje o que é o Covid. Mas, na verdade, o coronavírus é uma grande família de vírus comuns, né? Em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gatos, camelo, gado, gatos e morcegos, né? Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou o Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria, né, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos. Ou, né, tem pessoas que às vezes até pegou o Covid e nem sabe que pegou, né? E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar do suporte ventilatório. Assim, ó, é muito bom a gente saber exatamente o que é esse negócio todo, né? Principalmente para poder evitar. Primeira coisa, evitar de ficar vendo fake news, né? Ou reportagens que são daquele tipo, como é que fala? Suicida, né? A gente está vendo aí várias coisas acontecendo, né? TV, rádio ou até internet que divulga demais, falando de morte, e se fala muito pouco dos tipos de cuidado que as pessoas devem ter. E dentro da empresa,
a gente acabou aprendendo que, ao invés, né, também de ficar ouvindo tudo isso, o mais importante era as pessoas realmente cair num mar de informação. Então, assim, houve muita informação por parte da empresa para nós. E uma das coisas mais importantes, né, que a gente detectou, né, que por que será que a contaminação acontece tão rápido, né, em todo lugar? Bom, primeiro porque acho que é um pouco a falta de educação mesmo, né, educação nossa, né, eu fico vendo, assim, às vezes, colega que tá na minha frente para entrar para almoçar e se quer lavar a mão, né, ou sai do banheiro sem lavar a mão. Mas isso acontecia já antes da doença, né? Antes de tudo isso. Aí você fala, mas piorou depois da doença? Não, piorou, porque essa pessoa que tem esse hábito ruim, ele continuou tendo um hábito ruim, porque na família dele não aconteceu nenhum problema em relação ao Covid. E então, para ele é normal, né? Sair do banheiro sem lavar as mãos, ou ir almoçar sem lavar as mãos, ou qualquer ato que ele fizer de pegar em algum lugar, algum ambiente que possa ter tipo de contaminação de qualquer espécie, né? As pessoas não têm o hábito de lavar a mão, muito menos usar álcool, né? Piorou. E com essa falta de educação né, que a gente acaba identificando aí em todo mundo, na maioria das pessoas, o que a empresa fez? Né? A empresa já trabalha com a área de alimentos, a empresa, né, a gente trabalha com embalagem, no meu caso lá, embalagens para alimentos e agora aerosóis, né? E trabalhei muitos anos no frigorífico também. Nós sempre fomos cobrados por higiene, né? Higiene, asseio, cuidado, porque nós trabalhamos com alimento, a gente precisa, para pegar nos alimentos, preparar o alimento, precisa ter os equipamentos limpos, os equipamentos higienizados, e só que mesmo com a pandemia, depois de tudo isso que foi reforçado, né, a informação, muita gente não acreditou. E entre o não acreditar e os que acreditaram, tem as pessoas que elas querem fazer alguma coisa, mas elas ficam inseguras, né? Exatamente como está nessa figura, né? Medo, incerteza, tem muita gente sentindo solidão, angustiado, tristeza, né? Ansiedade. Tem gente que fica ansioso ou de pegar a doença ou do medo de não pegar a doença. Mas ansioso de pegar a doença porque ele fica toda hora achando que ele vai pegar a doença, né? Angústia, às vezes, trabalhar no meio de tanta gente, porque só para vocês terem uma ideia, na fábrica lá onde eu trabalho, nós somos em um pouco mais de 500 pessoas, né? Só que são 500 pessoas divididas em 3 turnos. Então, você imagina. Aí, assim, o prédio é muito grande, né? As pessoas mantêm assim um distanciamento. Graças a Deus, né? Teve vários casos de Covid, sim, teve, mas graças a Deus não teve nenhum óbito, né, na fábrica de latas, tanto em Lins, quanto Barretos, quanto Guaiçara, né? Então, e assim, tudo isso que eu vou mostrar para vocês são informações que foram passadas para a gente, são passadas para a gente, né? Insiste nisso, para a gente poder mudar os nossos hábitos, porque tudo isso, pessoal, tudo isso é mudança de hábito, né? Então, por exemplo, eu tava até conversando com o professor aí, né? Que eu gosto de assistir um jornal que é Os Pingos nos Is, da Jovem Pan. E também estava ouvindo um pouco do rádio esses dias e falando, né, que não é o pequeno comércio, não é o pequeno comércio que vai gerar a proliferação do Covid, não é a indústria, né, onde a gente trabalha, mas sabe o que é? É o falta de cuidado das pessoas, né, mais uma vez, é o cuidado, né? Porque se as pessoas não se cuidarem, não fizer o básico, que é lavar as mãos com sabão, né, sabonete,
não é só assustar a mão com a água lá, né? Não adianta nada, filho, né? Eu não lava a mão, mas fica lá jogando um monte de álcool. Não é isso, tem que lavar a mão, passar álcool quando só realmente não tiver outro recurso ali para lavar a mão. E usar a máscara e manter um distanciamento, né, que você evite aí de passar qualquer vírus, né, porque a gripe mesmo, por exemplo, a gripe comum acontece da mesma forma, né, então essa é uma gripe muito mais forte que foi feito um terrorismo todo em cima dela, e ela, quando ela pega uma pessoa que tem um certo problema, infelizmente, essa pessoa é levada, né, mas, assim, o que eu falo para vocês é que tudo isso, esse monte de coisa aqui, acontece com um monte de gente na empresa, né? E em algum momento também aconteceu comigo lá. Eu estava falando para o Silvio que eu tenho um colega de trabalho, né? Esse colega, ele está afastado. Eu estava viajando quando eu estava de férias quando ele afastou, e quando eu voltei, eu sempre converso com ele todo dia lá, e não encontrei ele lá, eu falei, o que aconteceu, né? Ele foi afastado, né? Foi por causa do Covid, né? Que a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Não, ele tá com síndrome do pânico. Ele tá, assim, com tanto medo, que mexeu com a cabeça dele. Ele foi afastado porque ele não estava conseguindo mais trabalhar com medo de pegar a doença. Infelizmente, essa palavra aqui, ó, medo, né? E pode ser que aqui no grupo tenha várias pessoas com esse medo, né? Ou tem certeza, ou tá angustiado. Só que até eu falei assim, eu não tive chance de conversar pessoalmente com ele, mas eu liguei para ele depois, nós conversamos bastante, e todo dia, né, praticamente a gente acaba mandando uma mensagem ou outra para saber como é que ele tá, o que ele tá fazendo, como é que tá a vida dele, né, e falando, mostrando para ele, né, fazendo vídeo, ou mandando foto da galera lá, que a gente tá bem, que tá tudo muito bem, que que ele não precisa ter medo, né? Não vai precisar ter medo, né? É só assim, o que a gente precisa é ter coragem, né? De enfrentar isso aí todo dia, porque, querendo ou não, se todo mundo está achando que depois da vacina isso aí vai acabar, não vai acabar. Isso aí nós vamos aprender a conviver com esse tipo de situação. Né? Como tem a vacina da gripe, né? Teve a pandemia lá atrás, agora a gente tem outra aí que infelizmente nós vamos ter que aprender a conviver. E todo mundo está aprendendo isso, mas da pior forma possível, né? Só que assim, pessoal, não deixa isso aqui, né, o medo de pegar, a angústia, a tristeza, a incerteza, a solidão, nada disso, porque isso tudo aqui não vai ajudar em coisa nenhuma, né? Na verdade, a gente tem que arregaçar as mangas e sair realmente para poder fazer a diferença, porque a vida continua, né? Então, igual muita gente fala, é mais perigoso a gente pegar a doença dentro de casa do que fora dela, né? Então, tem muita gente fala, fica dentro de casa, fica dentro de casa. Eu já ouvi relatos aí de pessoas lá de São Paulo, da própria empresa, né, de empresas assim que acabou ficando em casa, porque não, vamos fazer home office, fica todo mundo em casa, e o cara pegou a doença dentro de casa, né? Então, eu falo muito assim lá com o pessoal que trabalha comigo, que é questão da higiene, asseio, limpeza, distanciamento, realmente são os cuidados necessários aí para poder combater. A empresa, né, nesse tempo todo, ela preparou material explicativo do assunto, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem toda uma equipe lá pronta para atender todo mundo, né? Tem enfermagem, no nosso caso lá, tem duas enfermeiras trabalhando com a gente lá, tem médico que atende, que tem os dias lá que ele atende lá na empresa, né, em horários diferentes,
justamente para poder dar o suporte, o conforto necessário para as pessoas, né? Porque, assim, às vezes a pessoa quer até conversar e não tem com quem conversar e acaba procurando essas pessoas lá para tirar qualquer dúvida, né? Então, esse primeiro, só para vocês terem uma ideia, todo esse trabalho aqui, ó, tendo qualquer sintoma, né, uma febre, né, uma falta de ar, sintoma respiratório, não foi medido esforço nenhum para poder dar assistência para as pessoas. Então, assim, a gente lá, por exemplo, tem um carro, só para poder. Tem um carro lá que a gente fala que é um carro que fica à disposição, é um carro emergência, né? É um carro só para emergência, para atender qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de situação que possa ser semelhante a isso, ou também qualquer outra situação, né, que já ocasionalmente já aconteceu, e, e as pessoas que estão lá, que atendem, estão prontamente treinadas e preparadas para ajudar as pessoas. Então, assim, falar que a gente tem algum tipo de desamparo, ou tá, que é descuidado, não existe essa possibilidade, entendeu? Foi feito um material global. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aí um tempo, teve um movimento aí que é o Fazer o Bem Faz Bem, que são as doações, né, que a JBS acabou fazendo aí no país inteiro e mais nos outros países onde a JBS tem fábrica, né. Eu fiz parte aí das doações que vieram aqui para Sabino, e esse movimento não parou, né, assim, existe um trabalho por fora aí, agora que são os voluntários do Fazer o Bem Faz Bem, né, então tem vários grupos aí em todas as cidades onde a JBS tem empresa, e esses grupos continuam trabalhando aí de forma discreta até, mas trabalhando, por exemplo, eu trabalho lá na fábrica, eu posso ser um voluntário, Fazer o Bem Faz Bem, e me junto a esse grupo lá de colaboradores da empresa, que de alguma forma a gente acaba fazendo um trabalho social aí na cidade onde onde a empresa está, né? Então, de qualquer forma, não parou. Então, assim, são formas que a gente encontra para poder encher a nossa cabeça de atividade, né? E parar um pouco de pensar tanto na doença. Quanto mais pensa, pior vai ficar. A transmissão, né, igual eu estava falando, né? Se as pessoas não tiverem os cuidados básicos aí, que né, o toque, o aperto de mão, infelizmente a gente faz tempo que não dá um abraço, né, não dá um aperto de mão, ou faz qualquer outra coisa aí com as pessoas que a gente mais gosta, mas esse momento é necessário. Lembra do que eu falei do cara que não lava a mão no banheiro, né? Aquele que não lava a mão para almoçar, que depois, né, de qualquer atividade vai lá ter o hábito de lavar as mãos. Então, realmente, esse item aqui é fundamental. A gente tem que respeitar. Não pode ter aperto de mão, espirro, né? O médico lá estava orientando a gente lá, vai espirrar, coloca o braço assim, espirra no seu braço, não é para espirrar na atmosfera toda lá do ambiente, né, que acaba esparramando mais um pouco qualquer tipo de vírus que você tem, através da tosse, né, catarro e objetos de superfície contaminados, como celulares, mesas, talheres. Ó, só para vocês terem uma ideia, a gente nem tem muita gente que tem o hábito, né, de pegar o seu próprio local de trabalho, vai lá, limpa, né, sempre está arrumando o seu local de trabalho. Cara, teve que, para poder fazer com que as pessoas aprendessem a ter esse hábito, teve que contratar pessoas para poder ensinar a ter esse hábito, né, nem falando não resolvia, né, da pessoa limpar o seu local de trabalho, limpar a sua mesa, pelo menos, né, passar um álcool, passar um pano úmido, realmente fazer um asseio ali no seu local, né? Porque, querendo ou não, às vezes outra pessoa pode ir ali também. Então, realmente, até isso, né, teve que todo mundo se adaptar e fazer. Aí nós entramos, foi entrado, né, com um trabalho aí de medidas de prevenção.
Só para vocês terem uma ideia, né, não precisa muito para isso, né, porque o que está falando, né, usar máscara, né, lavar as mãos, ao tossir ou espirrar, né, cobrir a boca aí com lenço ou com o braço, né, evitar tocar os olhos, o nariz e a boca, manter um distanciamento aí no mínimo de 1 metro, evitar os abraços, se tiver com sintomas, manter o isolamento. Hoje lá os nossos protocolos é o seguinte, vamos supor que se eu amanhecer ou tiver alguma coriza, alguma gripe, alguma coisa assim, eu já ligo de onde eu tiver e falo, ó, gente, eu tô gripado, tô com coriza, nem vou aparecer lá, enquanto não tiver pelo menos controlada a situação, né, e ele sempre mantém um contato aí para poder, né, cuidar da pessoa à distância, né, saber como é que tudo está acontecendo e para sair dessa. Então, assim, não faltou, não está faltando medida de prevenção. Um pouco é nós mesmos vamos dizer assim, nos esforçar em fazer um trabalho nosso, né? Porque a gente cuidando da gente, nós estamos cuidando do outro também. A gente vê muito aí na TV, né? Essa questão do transporte. Mas tá tudo fechado, né? Decreta lockdown, mas o transporte tá super lotado. Realmente, isso aí é um erro tremendo, né? Porque fechar tudo e depois, ao mesmo tempo, você ter lá um transporte todo lotado. A empresa fez um trabalho, né? E está fazendo um trabalho junto com todo mundo. Por exemplo, temos ônibus lá fretado, tem um ônibus coletivo, e até esses tempos atrás aí, deu um problema, né? Porque o pessoal achou que estava aglomerando isso e aquilo, né? Realmente teve uma situação parecida, mas assim, imediatamente foi solucionado, né? As pessoas, por exemplo, eu ando muito tem um fretado aqui de Sabino, as pessoas sentam, né? Tem 2 bancos, senta uma pessoa só. Então, sempre está respeitando isso e procurando um cuidar do outro, né? Se caso tiver alguma coisa assim que veja que está diferente, as pessoas já pegam, já conversam ali já para poder resolver, ou um conversa com o outro, né? Para ajudar o companheiro também, porque às vezes a pessoa acha que ela tem ela tá com problema, mas ela não percebe, né? Por exemplo, se a gente percebe no próprio transporte, que a pessoa às vezes está com uma tosse, uma coriza, tudo, então ali sempre todo mundo está conversando, até orientando, né, a pessoa para que ela procure ajuda, e porque assim, uma pessoa contamina muita gente. Imagina num ônibus todo fechado, né? Então é bem nesse nível que está esses cuidados aqui quando se fala de transporte público, né, ou transporte da empresa. Antes de dirigir, né, ou mantenha os vidros abertos, ó, isso aqui acho que virou hábito de muita gente, né, às vezes quando eu tô dirigindo, eu tô olhando assim no trânsito, eu vejo, além eu ando com o vidro aberto, né, muitas vezes, que tem dia que o calor não deixa, né, de jeito nenhum, mas depois disso daí aprendi a andar mais com o vidro aberto, eu vejo que bastante gente anda com o vidro aberto. E esses dias mesmo que nós fomos para Barretos, né? Nós fomos em 3 num carro, mas foi os 3 com o vidro aberto, né? Para poder evitar, um ajudar o outro aí, e evitar que a gente tenha qualquer tipo de contaminação. E sempre carregar um, um recipiente de álcool aí. Não vai carregar álcool líquido, né? Esse negócio vazar dentro do carro, aí o calor que faz aí pode ou até o recipiente criar alguma pressão, alguma coisa, e pegar fogo ainda dentro de um carro aí. Então tem que tomar realmente cuidado, né? Se for ter álcool no carro, não deixar dentro do carro. Lá na empresa, né? Hoje, o que foi feito, né? No escritório, por exemplo, a gente trabalha em sistema de ilha.
Então, só lá na sala onde eu trabalho, nós trabalhamos ali em 18 pessoas. E para poder separar, né, um do outro, né, nesse sistema de ilha, foi colocado os acrílicos. E como também teve pessoas que foram trabalhar home office, né, foram para casa, então dividiu, né? Então eu sento numa mesa, pula uma e vai a outra pessoa para outra mesa. Mas mesmo assim a gente tem lá os acrílicos que separam um do outro para poder contribuir, ajudar um pouco mais aí. E o restante, gente, é comportamento, né? Evitar conversar em locais fechados, né? Não compartilhe objetos de uso pessoal, né? Lavar as mãos de novo, né? Falando isso, usar o álcool, manter o distanciamento, respeite a sinalização de distância dos locais, todo lugar lá onde vai formar fila tem sempre uma notificação no chão, banheiro, né? O banheiro, não sei se todo mundo sabe, né? Mas desde quando começou nessa orientação, né? Baixe a tampa do vaso sanitário antes de dar descarga. É interessante porque muita gente não sabia por que tem que baixar a tampa do vaso para dar descarga, né? Ah, Aí o pessoal, né, que está orientando lá, orientou todo mundo, falou que quando é feita aquela pressão da água, né, que bate a água para poder limpar o vaso, né, isso aí é como se fosse um aerosol. Então isso aí roda, roda, roda e vai jogando partícula no meio ambiente. Então ele joga realmente partícula no meio ambiente, que essas partículas elas podem contaminar uma pessoa. E por isso que muitas vezes, muita gente às vezes pega algum tipo de doença, nem sabe por que e como. Mas pode ser dessa situação de banheiro. E a outra é o compartilhamento aqui de copos, pratos e talheres, né? Eu sei que tem muita gente aí que gosta de tomar um tereré, que gosta de tomar um chimarrão, né? Que compartilha a bomba lá para tomar tereré ou chimarrão, só que assim, infelizmente, esse tipo de. Eu morei em Campo Grande bastante tempo e eu vivi em roda de tereré, mas nunca tive coragem de tomar nenhuma vez. Se eu fosse tomar, eu levava o meu e tomava na minha bomba, na minha cuia, mas não consegui esse negócio de compartilhar as coisas, né? E às vezes tinha 10 pessoas lá, uma roda de 10 pessoas lá e tomando tereré e todo mundo no mesmo bico. Então, realmente a gente está falando de comportamento mais uma vez, né? Eu acho que o pessoal de Campo Grande deve estar bem complicado para essa turma tomar tereré, viu, agora. As recomendações, né, do isolamento social, né, em caso do Covid. Se a gente, é a mesma coisa, se a gente estiver na empresa, né, o que muda da empresa para nossa casa? Nada, né, não muda coisa nenhuma. Então, assim, os mesmos hábitos que a gente tem aí, que a empresa vem incentivando, né, investindo aí em informação, justamente por que, né, que investe tanta informação? Justamente para não voltar lá naquele slide lá atrás, do medo, da insegurança, da ansiedade, de nada disso. Porque se a gente seguir tudo isso que está aqui, que é básico, nós vamos conseguir atender, passar dessa fase, ficar livre da doença de alguma forma, né, desviar dessa doença que está, infelizmente, assustando muita gente, né, e deixando muita gente doente. As recomendações, né, em caso de diagnóstico. Eu não sei, no grupo aí, o professor Silvio disse que o filho dele, né, o filho dele está saindo de uma fase aí do Covid, né, pegou o Covid. Não sei se mais gente aí pegou a doença, mas, gente, em caso suspeito, respeita a dúvida, né? Respeite a dúvida. Vá logo e resolva isso logo, né? Não fique esperando, é uma gripezinha, vou esperar tomar um remédio em casa e boa. Tô sentindo que é a minha enxaqueca que voltou. Cara, não tenha dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. Vá logo e faça, vai lá no posto mais próximo da sua casa. Aqui em Lins, aqui em Sabino, no caso, é no posto de saúde, né? Em Lins aí tem os pontos certos para
para poder ir, que é posto, também são postos, mas tem os postos que estão atendendo aí o Covid. Vai lá e faz o teste, né? Tira esse negócio da cabeça, porque se você ficar com essa dúvida aí, achando que é uma gripezinha, enquanto isso você pode transmitir para mais gente dentro da sua casa, né? Levar esse negócio para mais gente. Eu aqui em casa tenho mais 2 pessoas em casa, né? Tem os meus pais aqui. Eu, o que que eu faço, né? Eu chego todo dia, já vou direto com um banheiro que tem aqui fora. Já vou lá, tomo um banho e tal, só, né, não fico circulando para lá e para cá, deixo minhas coisas num canto, depois eu pego, passo um álcool, e aí entro para dentro de casa. Né, passo álcool, assim, dá uma borrifada de álcool nas coisas, e depois entra dentro de casa. É o mínimo, né, que a gente tem que fazer para cuidar de quem está aqui, né, que tem gente que não está saindo de casa, mas eu tenho que sair todo dia. Então, eu não posso ter dúvida nenhuma e também não posso deixar de deixar os cuidados só lá na empresa. Tem que cuidar aqui também onde eu moro. Aí orientações, né, para o uso da máscara, né, bom, esse negócio da máscara aí já deu tanta conversa, né, que a máscara é boa é essa, a máscara ruim é aquela e assim sucessivamente. Na dúvida, é importante você usar a máscara que é recomendada, né? Hoje, por exemplo, lá na empresa a gente recebe uma máscara de manhã, uma branca, né? Que é a máscara tipo cirúrgica, né? Que enfermeiro usa, e depois do almoço a gente troca a máscara numa máscara azul, né? Então, para mostrar que realmente a gente está trocando de máscara. E muita gente acabou aderindo a esse tipo de máscara que é tipo cirúrgica, porque realmente ela é a mais segura. É que eu tive falando lá com o médico, né, com a enfermeira lá, ela falou assim que, assim, se a gente puder usar esse tipo de máscara é mais seguro, e eu tenho visto até nos locais aí onde vende, aí tá bem mais barato essas máscaras hoje. Então, quem tiver oportunidade, use essa. Aqui fala, né, segure a máscara pela lateral, coloque sobre o nariz e a boca, é quase um procedimento operacional, né, para poder colocar a máscara. Nunca, né, durante o uso, evite tocar na máscara, caso faça isso, higienize as mãos logo depois, né, porque se você fica mexendo muito a máscara, depois você coloca a mão em tudo quanto é lugar, você leva, se tiver alguma contaminação, você vai esparramar essa contaminação para outros lugares. E ao retirar, a mesma coisa, né, lavar as mãos, pegue pelo elástico, né, o cordão, não toque na máscara, ou não deixe ela entrar em contato com seus olhos. Na hora de descartar a máscara, faça uso da lixeira. O pior é isso, né? Eu já entrei num carro um dia aí, tinha a máscara dentro do carro, né? Um carro de um colega aí. Já pensou quanto tempo que essa máscara podia estar lá? Então, assim, todo dia tem que lavar. Se for de tecido, essa que você usa normalmente, tem que lavar todo dia. Né? Tem que trocar pelo menos umas 2 vezes por dia. E essa outra, né, a cirúrgica, a mesma coisa, é pegar e jogar fora. E tem gente que pega e ainda reutiliza a máscara, né? Não, ela é descartável, né? Você tem que jogar fora, realmente. E logo após retirar a máscara, não toque em nada e higienize suas mãos. E use o álcool. Cuidados em casa, né? Falei até um pouquinho disso, né, atrás. É muito importante, gente. Independente de você estar saindo de casa para algum lugar, né? Estava falando até com o professor hoje, essa questão de voltar às aulas aí. Mesmo que tiver essa orientação de voltar à aula, é muito importante que todo mundo se cuide, né? Porque tem gente aí que está indo em festa, tem gente que está indo em aglomerações aí com amigos em algum lugar. Então, qual que é o problema de voltar para a aula? Né? Qual que é o problema de voltar para a sala de aula? Né? Se a gente está tendo a coragem de ir no meio de uma festa ou ir aglomerar em algum canto por aí, então realmente a gente deve voltar sim, né? Ter as aulas, ter uma convivência social, porque é a coisa mais ruim do mundo a gente ficar aí vivendo nesse mundo virtual.
mas é voltar para a aula, é voltar para a vida social, mas que desde que a gente respeite todos os cuidados que são orientados para a gente. Isso é muito importante para as pessoas que estão sentindo alguma coisa, nessa angústia de estar sozinho, ou achar que não tem mais amigo, nem nada, mas tomar todos os cuidados necessários enquanto estiver fora, e tomar todos os cuidados necessários quando você chegar na sua casa, quando você frequentar a sua casa. Porque não é que quer dizer que você está na sua casa, você está seguro, e outra, tem mais gente na sua casa e precisa ser respeitado essas pessoas também. Continua aqui, né? Ó, fique em casa sempre que possível. Antes, vocês já devem ter visto isso, né? Você vai no supermercado e às vezes tem uma família inteira no supermercado. Tem a mãe, o pai, as crianças, tem a mãe da mãe, que é a avó, ou se não, vão 2, 3 pessoas e vai mais o cadeirante junto ainda. Parece que o supermercado virou shopping, né? Então, qual que é o problema da gente respeitar só de ir uma pessoa da casa fazer a compra, né? Por que que todo mundo tem que sair ao mesmo tempo e ir no mesmo lugar onde tem aglomeração de pessoas? Que se não cuidar direito, você acaba pegando a doença. Então, assim, é a mesma coisa, né? Eu vou lá na escola, vai ter uma aglomeração, né? Então preciso ter os mesmos cuidados. Então, saindo de casa com uma família, não adianta, né, para fazer compra nem nada. Nesse tempo de pandemia, eu acho que até todo mundo vai economizar um pouco mais, deve ter economizado, se não sair com todo mundo junto. Mas, assim, respeita essa história, né, de sair uma pessoa só, né, uma pessoa que vá fazer todas essas atividades. Que isso a gente vai ganhar tempo, logo todo mundo vai estar vacinado e vai estar fora do perigo aí de você levar a doença para dentro de casa, né? E o mais importante, ó, não receba visitas durante esse período e não visite seus familiares e amigos. Eu sei que é difícil, é tudo, mas se tiver que fazer alguma coisa desse tipo, a gente fazer realmente com bastante critério, para não trazer o perigo para dentro de casa e não levar também o perigo para a casa do outro. Os cuidados no comércio, né, a gente falou aí, né, que não é o comércio que vai transmitir a doença, não é as pessoas que circulam no comércio, porque às vezes tem um comércio até pequeno, e muitos ali, pode ser que até trabalham nesses comércios, entra uma ou duas pessoas, ou o local é bem grande, né, arejado, igual uma loja, por exemplo. Você vai lá no exemplo, uma Casa Bahia, bem grande, arejada, e você vê aquele monte de gente aglomerado sendo atendido na calçada. É muito sem sentido isso, né? Um dia, sábado passado, fazia tanto tempo que eu não ia no centro aí, eu fui. Que eu viajei para Barretos e teve um surto da doença lá em Barretos e o pessoal da empresa pediu para eu fazer o exame. Aí no sábado cedinho fui lá, fiz o exame, saiu 1 hora depois, essa 1 hora eu fiquei dentro do carro lá fora esperando o resultado, porque eles iam mandar no meu e-mail. Fiquei esperando, a hora que vi lá, deu negativo, aí sim eu saí, né, fui resolver umas coisas, aí você vê, assim, que às vezes tem pessoa andando na rua, em família, ou que está pagando conta lá na loja, e fica aquela aglomeração na calçada, quer dizer, sendo que a loja podia estar aberta, né, e as pessoas entrando em doses homeopáticas, né? Vamos controlar, ó, só pode ter 10 pessoas aqui dentro, ou 5, ou 4, ou 3, justamente para evitar a aglomeração, porque não é o comércio fechado vai matar mais gente do que o comércio estando aberto. Então, infelizmente, tem muito colega aí que tinha uma porta, um comércio e teve que fechar justamente porque as pessoas não respeitam essas orientações, né? Convívio social, né, que a gente já falou um pouquinho, né? Conscientize aí os amigos e os familiares. Questionário do Covid, né? Toda vez que a gente volta de férias ou de algum evento,
agora, né, que com essa segunda onda aí, infelizmente, acabou intensificando mais ainda os cuidados, né, dentro da empresa. Eu, por exemplo, essa semana eu estou indo todo dia em Guaiçara, todo dia eu tenho que preencher esse questionário para entrar. Mas assim, mas que chatice, né? Tem que preencher todo dia. Não, não é, gente. Se eu preciso dar informações importantes que não vá prejudicar outras pessoas, né? Que eu vou ajudar outras pessoas, né? Porque eu sozinho, eu posso contaminar muita gente se eu tiver com algum problema. Então é bem importante a gente respeitar isso e em todos os lugares que a gente for e orientar as pessoas e ajudar os colegas aí nesse sentido. Outras recomendações aí, né, para a gente falar, né, desse assunto, né? Use o álcool antes e depois, né, de efetuar compras nas máquinas de venda automática, né, aquelas máquinas de Coca-Cola, de guloseimas lá que a gente acaba fazendo compra nessas máquinas, manter a distância nas filas de em qualquer local que você for, no restaurante, só retire o óculos e a máscara após sentar-se à mesa. Nesse caso aqui, lá na empresa, foi orientado, todo mundo tem que usar óculos, né, um óculos de segurança, e a máscara, né, então só pode tirar na hora da refeição. Dentro da empresa, né, use só a máscara e o óculos protetor, tem que usar o dia inteiro, o tempo todo. Respeite as demarcações de bancos, assentos, né, mantendo o distanciamento. Durante a pandemia, viagens e cursos externos deverão ser analisados, né? Então, toda viagem é analisada antes, se tem necessidade ou não. Se não, então, só para vocês terem ideia, o ano passado tinham vários treinamentos aí presenciais, esse ano também é planejado, mas a maioria acabou virando treinamento via internet, né? Então, teve até mais eventos via internet do que presencial, né, do ano passado para cá. E evite reuniões, treinamentos em espaços pequenos, né? Então, isso aqui é muito importante. A gente está evitando esse tipo de aglomeração. Então, cada um fazendo a sua parte, realmente, voltando na palavra lá, educação, nós vamos realmente conseguir combater essa doença aí, todo mundo junto. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês. Eu sei, assim, que eu falei bastante coisa, né, de cuidados aí especiais, da doença, mas, enfim, na verdade, o que eu quis trazer é o seguinte, quanto mais informado a gente tiver, todo mundo, mais fácil vai ser a nossa vida, mais fácil será a nossa vida, mais fácil será a gente poder ajudar um colega que está com medo, com ansiedade, com uma angústia, sozinho, solitário, daquela lista que, né, de sentimento ruim que está lá no começo dos slides lá. E assim, é importante a gente conhecer, saber exatamente o que a gente tem que fazer. Né? Quanto mais a gente souber, menos problema vai ter na casa da gente, menos problema a gente tem com a nossa vida, o nosso convívio social, menos problema a gente tem com família, com os amigos, com os colegas de trabalho, na empresa, onde você estiver. Então, assim, ó, pessoal, a vida é curta. Quebre as regras, perdoe rapidamente, beba lentamente, ame verdadeiramente, ria incontrolavelmente e nunca se arrependa de nada que te faça sorrir. Então, pensa bem, quem estiver sentindo qualquer coisa negativa aí, vira o jogo, leia essa frase várias vezes, entra no meio dessa onda de coisa boa, para poder, né, sair dessa. Eu sei que é muito fácil falar, né, mas agir é difícil, mas é só você não ocupar a cabeça com coisa ruim, você pensar que, né, a gente tem aí, tá acordando todo dia, agradeço a Deus por acordar todo dia, de você ter a sua vida pela frente, né, porque tem muita gente sofrendo, mas você não pode cair nessa, porque senão daqui a pouco você está lá no grupo do sofredor, né? Então, ler várias vezes essa frase, eu fiquei procurando alguma coisa para que a gente encerrasse assim de uma forma bem bacana,
Mas assim, ó, a vida é curta, quebre regras, perdoe rapidamente, beba lentamente, ame verdadeiramente, ria incontrolavelmente e nunca se arrependa de nada que te faça sorrir. Porque sorrir e rir é o melhor remédio, né? Gente, eu vou deixar aqui o meu contato, né? O professor Silvio aí tem meu contato. E gostaria aí mais uma vez de agradecer e fique à vontade, né, para a gente poder falar qualquer tipo de assunto e não deixa, ó, lembrando aqui, ó, não deixa nada te pegar a não ser o sorriso aí, a felicidade, viu? Muito obrigado, viu, pessoal? Ô, Fabrício, muito obrigado pelas suas palavras aí, ótimas palavras. Pessoal, eu vou dar algumas explicações aqui, tá? Depois eu vou abrir aqui para quem quiser fazer perguntas, tá? Se quiser já escrevendo aqui no chat também alguma pergunta para o Fabrício. Eu vou postar aqui o link para a presença, tá? Estou postando aqui agora no chat. Acabei de postar, tá? Vocês vão clicar nesse link aí para registrar a frequência de vocês. Eu queria pedir desculpa a alguns de vocês aí que eu percebi que alguém postou aí o horário da palestra como 19h30. Infelizmente, nós tivemos divulgação de dois horários diferentes. Teve divulgação de 19 e teve divulgação de 19h30. Então, a gente acabou começando aí mais ou menos 19h10. Então, essa palestra está sendo gravada, então quem não pegou ela desde o começo, depois eu vou liberar o link aí, para quem quiser assistir o comecinho, tá? Mas a palestra do Fabrício, ela foi bem, assim, fluente no sentido do objetivo que ele tinha, então acredito que mesmo quem chegou depois acabou entendendo bem aí a ideia, né? E eu estava conversando um pouquinho com o Fabrício aí antes da gente começar a palestra, e eu queria aproveitar e pedir para o Fabrício comentar um pouquinho com a gente aí, se ele puder, a respeito disso, que alguns segmentos realmente sofreram, né, uma redução drástica aí com a pandemia, principalmente com essa questão do distanciamento social, né? Porém, alguns segmentos acabaram aquecendo, né? E me parece que a fábrica de latas, ali onde o Fabrício trabalha, e também a fábrica, a JBS como um todo, né? Parece que houve um aquecimento aí do trabalho, né? Então, nas devidas proporções aí, lógico, a gente sabe que praticamente todos aqui, de alguma forma, foram influenciados pelo Covid. Muitos aqui tiveram parentes que, infelizmente, nos deixaram, amigos. É difícil você encontrar alguém aqui que não tenha tido nenhum tipo de, vamos dizer assim, tristeza relacionada ao Covid. Porém, a gente sabe, né, como o Fabrício bem falou aí, que a vida dá prosseguimento, a gente tem pessoas que dependem de nós e tem, imagine se o pessoal dos alimentos, supermercados tivessem parado, né? Como a gente estaria numa situação muito difícil hoje. Então, eu queria que o Fabrício falasse um pouquinho para nós aí, Fabrício, se há alguma perspectiva aí para os próximos períodos de melhoria, de aumento de produção, de aumento de empregos, né? Que a gente estava falando um pouquinho disso, que acho que isso também traz um pouco de esperança para a gente, né? Saber que a empresa teve crescimento. Então, eu queria que o Fabrício comentasse um pouquinho disso aí para a gente, por favor. Olha, no começo aí, o ano passado, né, quando começou a pandemia, muita gente ficava lá. Eu vi isso no Facebook, vi em outras plataformas aí, gente falando assim, tomara que a empresa feche, tomara que, porque tem o que contamina é todo mundo que está lá dentro dessa empresa e a empresa não tem cuidado nenhum. E olha, gente, eu assim, pode ser que alguém tenha uma visão um pouco diferente, eu respeito totalmente, mas eu não vi nada disso. O que eu vi, assim, foi um aporte muito grande, isso é tudo que eu acabei de falar, isso qualquer um que trabalha lá com a gente está vivendo isso. O que eu vi, né, eu falei até para o professor aí, o frigorífico, né, nesse tempo aí, teve uma época que contratou aí quase umas 400 pessoas a mais
né? Então, aumentando o volume de pessoas, isso significa que estava aumentando o volume de trabalho e de alimentos, né, disponibilizado no mercado e no mundo. E na Latas não foi diferente, né? Nós não paramos um dia, um segundo, né? Hoje a gente bate realmente os recordes aí de produção. A gente, assim, com a pandemia, assustou um pouco, lógico, né, o mercado, pode ter certeza disso, mas a gente percebeu que houve um consumo muito maior dentro de casa, né, as pessoas que nunca, não tinham hábito de cozinhar ou de fazer qualquer coisa em casa, começou a fazer mais comida em casa, e a nossa parte lá, que são embalagens para alimentos, né, que é a maior parte, e é uma que roda 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a única parada é entre sábado à noite e domingo, até domingo à noite, né? E na área de aerosol também, que é uma área de químicos, né? Uma das coisas que a gente nunca tinha feito era aerosol para a lata de aerosol para álcool, né? Álcool spray, né? Tem as empresas que investiram nesse negócio tá rodando 24 horas por dia produzindo esse tipo de álcool spray e a gente fazendo lata lá para suprir as necessidades dessas empresas, né? Que fornece também para, né, os hospitais, né, postos de saúde, etc. Então, assim, nesse ramo, né, no ramo de alimentação e tudo que envolve a cadeia de alimentos, tá bombando demais. Eu até falei para o Silvio, eu tenho amigos que trabalham no Marfrig, trabalham no Minerva, eles falam também, né, que a empresa está funcionando direto muito, porque realmente essa parte de alimentação aí, e toda a cadeia aumentou demais. E além todo mundo aprender, né, ficar em casa, que aconteceu? A turma aprendeu a comer em casa, né? Pediu, diz que qualquer coisa, né? Então liga, até o supermercado hoje está entregando, né? Entrega, antes aqueles mercados que tinha perto da sua casa que não entregava, ele resolveu botar esse tipo de serviço aí de entrega. Então, assim, eu vejo muita gente assim prosperando, né, com essa situação, mas é porque as pessoas aprenderam a viver, né, começaram a ter um tipo de postura diferente para poder viver nesse mundo que está diferente hoje, que é com a pandemia. Então, aquele que se não adaptar, não se flexibilizar, você pode ter certeza que ele vai ficar para trás. Então, assim, é por isso que eu falo, né, a gente não pode deixar a coisa ruim, a tristeza, qualquer tipo de situação pegar a gente. Tem que virar o jogo e fazer uma realidade nova acontecer na sua vida. Legal, obrigado, Fabrício. Olha, tem vários comentários aqui das pessoas agradecendo a sua palestra, os seus Bom, conhecimentos. Inclusive, tem uma moça aqui chamada Catiana. Ela diz que ela é de Volta Redonda, né, Rio de Janeiro, e ela trabalha numa indústria de alimentos, e eles têm uma preocupação muito grande com higienização lá, e ela está agradecendo aqui pelas informações que você acrescentou ao conhecimento que ela tem, né, para o aprimoramento dela. Muito que bom, obrigado que aqui. bom. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Fabrício aí? Se quiser, pode abrir o áudio aí e fazer direto, ou pode escrever aqui no chat. A gente faz. Vamos aproveitar aí, enquanto ele está com a gente aí, né? Que não é sempre que a gente pode ter um profissional aí diretamente da empresa lá, falando da vivência dele para nós aí, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí para o Fabrício? Bom, eu acho que tá tudo certo, então. Eu queria, então, agradecer a presença de todos, né? E, mais uma vez, dizer aqui que eu liberei o link aqui para a presença, né? Tá logo acima aqui. Queria, mais uma vez, agradecer ao Fabrício aí por ter nos proporcionado seu tempo aí, sua experiência, seu conhecimento. Fabrício é uma pessoa que a gente conta muito com ele aí para todos os eventos, né? Ele está sempre dando uma palestra para a gente aí.
sempre algo bem atual, né? Bem dentro do que a gente precisa, do que a gente está vivenciando. Então, mais uma vez, Fabrício, muito obrigado aí por esses conselhos, esse compartilhamento da sua experiência, da sua vivência em relação ao Covid. E eu, assim, gostei muito de saber que a empresa está trabalhando aí com os cuidados, né, mas, vamos dizer assim, com aumento de produção e que a gente vai, como você falou, vai ter que conviver com o Covid por um tempo, mas a vida não para, né, e as oportunidades continuam surgindo. Então, isso é importante para quem está estudando, entender que deve continuar estudando, deve se esforçar, porque as vagas aparecerão, e, na minha opinião, depois do Covid, vão surgir muitas outras oportunidades, porque muitos ramos se abriram, que a gente não sabia, né? Trabalho remoto, venda pela internet, uma série de coisas abriram a mais, que depois que tudo voltar ao normal, né, o convívio social, muitas outras portas abrirão, e eu não tenho dúvida que a economia, de um modo geral, não sei quanto tempo vai levar, mas ela vai se reaquecer e vai precisar de muitos profissionais competentes aí no mercado, e as oportunidades para vocês que estão estudando surgirão. Então, muito obrigado, Fabrício. Se quiser fazer suas considerações finais aí também. Eu agradeço aí imensamente aí a participação de vocês, né, de vocês dedicarem esse tempinho aí para ouvir um pouco, né, esse tipo de assunto. É um assunto que envolve, igual eu falei para vocês, né, envolve amizade, envolve trabalho, envolve comportamento, envolve uma série de coisas. Mas é tudo esse junto e misturado que a gente deve aprender realmente a se adaptar. E quando o Silvio lançou esse desafio, eu sei que tem muita gente aí passando um bocado, tá complicado, mas não, assim, faça uma força de ser o diferente, porque o que está por vir ainda de melhor é depois que passar toda essa pandemia, passar esse sufoco aí, os fortes, pode ter certeza que terão muito mais espaço aí no mercado de trabalho, muito mais espaço aí nos seus desejos, nos seus anseios, você vai conseguir vencer. Pode ter certeza disso. Então, eu desejo de coração aí que cada um realize seus sonhos, seus desejos e que, né, a gente passe logo por isso aí, né, se Deus quiser. E se caso alguém quiser conversar depois também, tem aí meu contato, tudo, não tem problema nenhum. E, ô Silvio, não precisa se incomodar com a questão do tempo comigo, né, eu estou à disposição, se precisar de mais uma vez falar com o pessoal aí do mesmo assunto, que infelizmente talvez algumas pessoas entraram depois, não tem problema, a gente marca e fala de novo, não tem nada não. Ok, Fabrício, eu agradeço aí, mas está gravado, né? O pessoal que perdeu o comecinho aí, dá para assistir depois. Aí, numa outra ocasião, a gente marca uma outra palestra sua aí, com outro, né, foco, de repente, foco específico na qualidade, não vai faltar oportunidade, tá Tá bom? bom. Muito obrigado, Excelente Fabrício. palestra. Obrigado. Obrigada pela presença aí, foi uma honra. Muito obrigado a todos Letícia. aí. É Letícia, né? Sim, volte sempre, viu? Eu já vi outras palestras já que você já deu na Unilins também. Muito obrigado, Ai, viu, Letícia? Obrigado. Ok, imagina. pessoal, então nós estamos encerrando aí, estou encerrando a gravação e muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez, Fabrício. Boa noite, pessoal. Tudo de bom, viu? Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.